Um encontro entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 5 países do chamado Sul Global numa cúpula que discute os rumos econômicos e geopolíticos do bloco. E uma oportunidade para o presidente brasileiro, que tenta ganhar ali o apoio para uma demanda antiga: a obtenção de uma cadeira permanente no colegiado multilateral mais poderoso do planeta. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 22 de agosto de 2023. Primeiro dia da 15ª edição da Cúpula do BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A reunião acontece em Joanesburgo, na África do Sul, e conta presencialmente com os líderes de todos os países, menos Vladimir Putin. O presidente russo participa virtualmente, porque se fosse a África do Sul, correria o risco de ser preso pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra contra a Ucrânia. O nome BRICS é um acrônimo para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse nome apareceu pela primeira vez em 2001, num artigo do economista britânico Jim O'Neill, em que ele falava sobre um conjunto de mercados promissores e de grande porte que respondia já na época por cerca de 1/4 do PIB do planeta e por 40% da população global. Em 2006, a ideia deu origem ao bloco informal. Informal porque o BRICS não tem nenhum documento constitutivo, nenhum secretariado administrativo para organizar demandas, monitorar ou planejar iniciativas. A primeira reunião de cúpula do grupo aconteceu em 2009, ainda sem a presença da África do Sul, que seria integrada a partir de 2010. A ideia era juntar esses países para ações conjuntas que pudessem beneficiar os integrantes economicamente, num mundo em que espaços de mercado e também geopolíticos eram ocupados já por décadas pelas nações desenvolvidas. A agenda comum do bloco sempre foi tentar reformar as instituições financeiras multilaterais, como o FMI, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Em 2015, o BRICS criou o Banco de Desenvolvimento, ou seja, o Banco do Bloco. Atualmente, esse banco é comandado pela ex-presidente brasileira Dilma Rousseff. A questão é que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul têm pouco em comum para além do discurso desenvolvimentista da primeira década dos anos 2000. O que se viu no desenrolar dos anos foi um aglomerado heterogêneo com interesses muitas vezes divergentes. Enquanto o poder da China cresceu ao longo dos anos, ainda que agora haja dúvidas sobre o futuro da sua economia, os demais parceiros ficaram muito atrás. Em entrevista ao Nexo no início de agosto, a Ana Garcia, diretora do BRICS Policy Center, um think tank que tem o bloco como alvo de estudos, disse que a partir de 2017, com o ex-presidente Donald Trump na Casa Branca e o crescente tensionamento americano com a China, o BRICS acabou por se tornar um grupo com caráter mais geopolítico. Nesse contexto, a China, a Rússia e a África do Sul têm defendido a expansão do bloco. Essa, inclusive, é a principal pauta do encontro na cidade sul-africana. Só que a Índia e o Brasil têm uma posição divergente dos outros 3 países. Indianos e brasileiros defendem que o bloco precisa de critérios e princípios para adesões, algo que não existe formalmente hoje. 23 países, entre eles Irã, Arábia Saudita, Argentina, Egito e Etiópia, querem fazer parte do BRICS. Analistas de relações internacionais dizem que essa reticência da Índia e do Brasil em aprovar novos membros tem como pano de fundo um temor de diluição de suas influências. E tem também outro motivo. Existe uma preocupação de que a expansão do BRICS seja lida como uma aliança contra o Ocidente. Índia e Brasil estão tentando evitar, portanto, que o bloco se torne antagonista dos Estados Unidos e do G7, que além dos americanos, conta com canadenses, alemães, japoneses, italianos, britânicos e franceses. Não, eu acho que a gente não quer ser contraponto ao G7, a gente não quer ser contraponto ao G20, a gente não quer ser contraponto aos Estados Unidos, a gente quer se organizar. A gente quer criar uma coisa que nunca teve, uma coisa que nunca existiu. O Sul Global. Nós sempre fomos tratados como se fôssemos a parte pobre do planeta, como se nós não existíssemos. Nós sempre fomos tratados como se fosse de segunda categoria. E, de repente, a gente está percebendo que a gente pode se transformar em países importantes
Você ouviu o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta terça-feira. Ou seja, o petista defende o fortalecimento dos BRICS, mas com algumas ressalvas e demandas. Demandas essas que passam por um pleito histórico do Brasil. E aí a gente entra num tema bastante caro ao Lula, que está na agenda do político já faz tempo: a inclusão do país numa vaga permanente do Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas. Desde o início do seu terceiro mandato, o Lula tem optado por uma política de boa vizinhança com outros países. Ele sempre remete ao discurso de que o Brasil, depois de anos sem se projetar internacionalmente durante o governo do antecessor Jair Bolsonaro, está agora de volta ao mundo. Conseguir esse lugar no mundo tem os seus caminhos. Além das boas relações com os países do G7, o BRICS também é uma forma de avançar nisso, por causa principalmente do aumento de sua relevância econômica, como destacou o Lula no seu discurso oficial na cúpula de Joanesburgo. Desde a primeira cúpula de chefes de Estado e de governo, nossa participação na economia global vem se ampliando. Já ultrapassamos o G7. Respondemos por 32% do PIB mundial em paridade de poder de compra. Projeções indicam que os mercados emergentes em desenvolvimento são aqueles que apresentarão maior índice de crescimento nos próximos anos. Mostrar essa relevância econômica é importante para fora, mas o Lula e os diplomatas brasileiros também estão fazendo movimentos para dentro do BRICS, a fim de conquistar seu espaço na mesa das potências mundiais. Esse movimento para dentro tem um objetivo central, que é a vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança é o colegiado mais poderoso das Nações Unidas. O Conselho foi formado no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial e tem 15 membros. 10 deles são rotativos e 5 são permanentes. Os membros permanentes têm poder de veto nas decisões do Conselho. Os membros permanentes têm poder de veto nas decisões do Conselho. Ou seja, eles são os membros que mandam de fato. Esses membros são os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Rússia e a China. Os 3 primeiros do G7 e os 2 últimos do BRICS. E como é que o Brasil quer sentar na mesa de forma permanente? Negociando o apoio de 2 países que são do BRICS e que têm vaga permanente no Conselho de Segurança, Rússia e China. O Brasil já passou várias vezes pelas vagas rotativas do Conselho, e quem ocupa essas vagas tem mandato de 2 anos. Mas o Lula acredita que é preciso reformar o colegiado. E nessa reforma, novos atores como o Brasil têm que emergir. Por que o Brasil não pode entrar? Por que a Índia não pode entrar? Por que a África do Sul não pode entrar? Por que não pode entrar a Alemanha? Por que não pode entrar a Índia? Que são países, sabe? Quem é que disse que são os mesmos países que foram colocados lá em 1945? Continue lá. O mundo mudou, a política mudou. E nós queremos essa mudança. Os BRICS... A negociação do Lula na cúpula do BRICS passa por esse tema. O canal CNN Brasil diz que diplomatas brasileiros estão fazendo o seguinte cálculo: o Brasil aceitaria a inclusão de novos integrantes no BRICS, como querem China e Rússia. Em troca, ganharia o apoio dos 2 países para obter uma vaga no Conselho de Segurança da ONU. É claro que as minúcias de um acordo assim têm aspectos mais complexos. Mas esse seria o resumo da estratégia brasileira, segundo o canal CNN Brasil. Os russos parecem estar mais flexíveis quanto a um possível apoio ao Brasil para a entrada no Conselho. Mas a China resiste, já que abrir as portas para o Brasil significaria abrir também as portas para a Índia e a África do Sul. E isso o gigante asiático não quer, porque envolve outros interesses do país. Ao mesmo tempo, o Brasil não quer um BRICS muito inchado, afinal, como o próprio Lula disse, não há vontade de projetar o bloco como um contraponto ao G7, de transformá-lo numa aliança anti-Ocidente. Essa é a parte intricada da cúpula do BRICS. A parte que parece unir mais os países do bloco é a busca de alternativas ao dólar americano, comumente usado nas transações internacionais. A ideia é reforçar essas transações entre os países com outras moedas. Bom, o encontro em Joanesburgo vai até a quinta-feira. O assassinato a tiros da Ialorixá Mãe Bernadette dentro do quilombo Pitanga dos Palmares, na região metropolitana de Salvador, em 17 de agosto, causou comoção e trouxe à tona a discussão sobre a violência contra líderes quilombolas. A Mariana Vick escreveu sobre o tema. Mariana, o que já se sabe sobre o assassinato de Mãe Bernadette?
A líder quilombola foi assassinada depois de ter sido rendida por 2 homens armados com capacetes de motociclista. Eles invadiram a casa dela e a mataram com 12 tiros. Naquele dia, ela assistia televisão com os 3 netos que testemunharam a cena. O crime aconteceu depois de a mãe Bernadette ter relatado ameaças ao quilombo onde ela vivia. Em 2017, o filho dela, que se chamava Flávio Gabriel dos Santos, também foi assassinado na região. Desde aquele ano, ela fazia parte do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos do governo federal, em parceria com o governo da Bahia, mas familiares contaram para a imprensa que o trabalho das autoridades não foi suficiente. Agora, o assassinato está sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia e pela Polícia Federal. Um dos suspeitos procurados é um homem ligado a madeireiros que, antes do crime, demonstrava interesse em comercializar terras da região, mas por enquanto ninguém foi preso. Os familiares da mãe Bernadette foram retirados do quilombo como medida de proteção, e o governo da Bahia disse que vai revisar todos os protocolos de proteção de defensores de direitos humanos. E Mariana, por que lideranças quilombolas são tão vulneráveis à violência? Dados da Comissão Pastoral da Terra mostram que 45 pessoas quilombolas foram assassinadas no Brasil de 2000 a 2022. Grande parte desses crimes está ligada a conflitos por terra. A maioria das comunidades quilombolas do Brasil vive em áreas não tituladas, ou seja, não reconhecidas oficialmente pelo Estado. E esses territórios estão sujeitos à disputa entre moradores dos quilombos e grupos que vivem no entorno, como fazendeiros e madeireiros. Nesse contexto, as lideranças quilombolas vivem uma violência muito parecida com a que atinge outros defensores de direitos humanos no Brasil, principalmente no campo. Um estudo das organizações Terra de Direitos e Justiça Global mostra que 169 desses defensores foram assassinados no país entre 2019 e 2022. Em declaração na sexta-feira, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, disse que problemas estruturais impedem a proteção plena dos defensores e a pasta deve rever os seus programas. Para o Ministério, também é importante regularizar as terras quilombolas. Autoridades da Bahia dizem que há várias linhas de investigação sobre o assassinato da mãe Bernadette, que incluem desde grupos econômicos da região, organizações ligadas ao tráfico de drogas e os responsáveis pela morte do filho dela em 2017. Também tem a possível conotação de racismo religioso. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. E para não perder nenhum episódio do Durma Com Essa, inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida ou no canal do Nexo no YouTube. Da abertura da 15ª edição da Cúpula do BRICS, terminando com a violência contra quilombolas, durma com essa. Com roteiro, produção e locução de Suzana Souza, edição de texto e locução de Conrado Corsaletti, colaboração de Letícia Arcoverde, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais. Até.